Essa noite nós seremos ensinados a fluirmos e mergulharmos não apenas no fogo de Deus, mas na revelação da sua palavra. Quantos carismáticos nós temos aqui? Afinal, o carisma, ela é uma escola da palavra e do... Eu não ouvi da palavra e do... E eu me lembro que no início da minha caminhada, eu queria muito desse fogo de Deus fluir nos rios do Espírito. Mas eu me recordo em oração, uma vez onde eu estava ali, eu quero mais do fogo, fogo dessa unção. E Ele falou comigo: Cale, se deixe ser ensinada e moldada pela minha palavra. Faça uso da minha palavra, mergulhe nela, e a própria revelação dela vai te levar para este fluir. Muitos querem o fluir, eu não tenho nada contra, você sabe que eu sou do fogo. Mas fogo sem palavra, muitas das vezes só causa barulho. E nós somos um povo de só ter barulho e não ter fruto. Mas nós somos aqueles que dão frutos, e frutos que permanecem. Eu vim aqui para profetizar na sua vida nessa noite. Eu vim aqui para declarar de uma unção fresca, de um óleo fresco do Senhor sobre a sua vida, aonde os seus frutos vão falar mais alto. Você não vai precisar ficar falando: eu faço isso, eu falo aquilo. Os seus frutos vão falar por você. Mas quando você recebe desse fogo do Espírito, juntamente com a revelação da palavra, isso fará toda a diferença. Você vai crescer nele, o seu caráter vai ser transformado, vai ser revelado, e você vai compartilhar do que você tem recebido, com poder e com autoridade. Ô Cale, e aonde é que eu posso aprender mais da palavra? Aonde? Então fala assim, vem para o carisma. Conferência do Espírito Santo, meu querido, não tem como a gente falar do carisma, porque é fruto do carisma. E Deus me deu a graça, Lu. Eu estive na primeira conferência do Espírito Santo, lá em Belo Horizonte. Deus me deu a graça que eu fui a coordenadora da conferência. E hoje poder ministrar na conferência aqui é uma grande alegria. E ministrei nas primeiras conferências ali, cantando, pregando. E é tão lindo a gente ver depois de muitos anos, porque eu já estou profetizando. Essa é a primeira de muitas que vai acontecer aqui. E eu quero meditar um pouquinho. É uma palavra simples, mas uma palavra simples com revelação, ela faz toda a diferença. Você já ouviu isso trocentos milhões de vezes. Abra o seu coração para receber algo novo do Senhor. Porque quais foram as últimas palavras de Jesus antes de Jesus partir? Quais foram as últimas palavras dele? E aquilo que a gente deixa para falar por último é porque a gente considera importante, sim ou não? E Jesus, ele antes de partir, em Atos 1, vá lá comigo por favor. Eu gosto de usar a minha Bíblia mesmo, viu irmãos? Porque essa é a palavra, amém? E o pessoal, pastora, vai usar só a iPad? Eu falei, não, eu vou usar a Bíblia também. E Atos capítulo 1, aleluia, versículo 8. Se for colocar no telão, eu estou usando a versão NVI. Aí, por favor, coloca a mesma versão a qual eu estarei lendo. Atos 1, 8. Jesus, ele falou: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Jesus, ele falou: olha, vocês vão receber poder. Está aqui o pastor Brunão. E o pastor Brunão, ele é muito amigo do meu esposo. E tá salvo lá, viu, Bruno? No WhatsApp do Tyler, é Brunão Powerful. É sério, porque ele é ousado. O pastor Brunão, meu irmão, ele é ousado. E o Tyler salvou, é o Powerful.
Querido, você tem que ser ousado em Deus. Você tem que deixar exalar, fluir dos seus poros. E eu olho para o pastor Brunão e eu vejo isso. Ele é aquele cara que não está nem aí para o que vão pensar dele, para o que vão falar dele. Se vir uma palavra de profecia, ele profetiza. Querido, nós precisamos viver essa verdade. Jesus, ele disse: olha, vocês vão receber poder. Eu sou pentecostal, tem mais alguém pentecostal? Mas o poder não é só para a gente sair daqui embriagado, como nós já estamos. Alguns já estão aqui. Alguns já estão olhando para mim assim, daquele jeito. Quanto mais você recebe, mais você precisa dar. Esse poder, ele vem não para a gente aqui sapatear, rodar. Teve hora ali no louvor, aqui não tem como a gente correr, né? Então se você assim não tem para onde correr, meu querido, vê uma palavra forte, dá um salto no teu lugar e começa a sapatear aí no teu lugar. Você tem liberdade no Espírito. Quantas conferências do Espírito Santo lá em Belo Horizonte. Eu estava no primeiro banco, mas meu irmão, eu me recordo quando vi uma palavra rema, uma palavra revelada, eu não queria nem saber se eu tinha que cantar, se eu tinha que pregar. Depois, quantas vezes eu saí correndo daquele primeiro banco e eu dava voltas e voltas e voltas, correndo, recebendo da revelação. Ei, é tempo de você viver aquilo que está na palavra. As paredes de cada igreja local, ela precisa incluir os confins da terra. Cada igreja local, ela precisa ser global. A igreja aqui em Dalefield, ela está embaixo da Lagoinha Global. Mas esta igreja aqui também precisa ter as próprias missões dela. Esta igreja aqui também precisa ter os evangelismos na rua. Esta igreja aqui também precisa que cada crente seja uma testemunha viva do Evangelho. Esta igreja aqui também precisa que você venha brilhar a luz de Jesus lá fora. É muito cômodo e fácil a gente convidar. Falar em convidar, quantos convidados nós temos aqui nessa noite? Tem algum convidado? Tem alguém que veio aqui pela primeira vez? Eu já sou da casa, viu? Já estou perguntando quem veio pela primeira vez. Tem alguém que veio pela primeira vez? Seja bem-vinda, tá? Não vai embora antes de eu terminar, não. Você deve estar assim, ela é muito doida. Mas é muito cômodo pra gente ficar só no convite. Olha, vamos lá. Vai ter uma baiana. A baiana é doida. Convidar, tudo bem, você tem que convidar. Mas quando você for uma testemunha lá fora, eles vão chegar para você e vão falar assim: ei, por que você é dessa forma? Eu vejo algo diferente em você. Ei, me fala, por que você vive assim? Olha, a sua vida está de cabeça para baixo, está tudo dando errado, mas você está com um sorriso no rosto, você está dando glória a Deus, você está glorificando. Ei, me fala qual é o segredo. Eu oro, eu profetizo e eu declaro um novo tempo, uma nova estação sobre esta casa, sobre esse ministério, aonde as pessoas, elas vão fluir nos dons do Espírito. Aqueles que já fluem, eles serão ativados para novos dons. Aqueles que ainda não fluem, eles estão sendo despertados nessa hora. Mas você vai ser uma testemunha de Cristo lá fora. E se você voltar um pouquinho, em Atos capítulo 1, no versículo 4 e 5, Jesus ele falou, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Jesus ele falou: estou botando os meninos do louvor no aperto. As meninas do louvor vêm me socorrer também aqui, vocês, viu? Mas Jesus ele falou: ei, esperem, fiquem em Jerusalém. Vocês não podem sair de qualquer jeito.
Você não pode sair de qualquer forma. Eu tenho boas notícias para você. Jerusalém já aconteceu, ele já veio, ele já desceu. Tem gente que ainda está esperando, tem gente que ainda está lá. Não, querido, ele já veio. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejas revestido de poder. Quem sabe canta comigo, vai. E o Consolador. Canta, canta, vai. Ele dará graça e temor. Vamos, louvor, não fica esperando por mim, não. Uns desistiram, voltaram pra casa, mais 120 ali ficaram. Quando de repente ouvi-se um som E os quatro ventos soprou. Vamos, 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 vamos! Vem como labaredas de fogo. vem como labaredas de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa Vem, 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 vem. Vem como labaredas de fogo. Vem como labaredas de fogo e pousa sobre cada um de nós. Mais uma vez, mais uma vez. Vem como labaredas. Vem como labaredas de fogo. vem como labaredas de fogo E pousa sobre cada um de Segura, 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 segura. Eu tava pregando e de repente ele fez assim: vai e puxa essa. Eu não tô nem aí se eu canto ela, se eu não canto, se eu sei cantar ela, se eu não sei cantar ela. Mas eu estou aqui como profeta nessa noite, para que a sua vida seja ativada, para que você seja despertado, para que você entre no novo de Deus, para que você possa romper. Vem como, declare. Vem como labaredas de fogo. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo. Vem como labareda de fogo e pousa sobre cada um de nós. E pousa sobre cada Xaramamamamá. Se você puder, você pode se assentar. Ramamamá, serecarabás. Ele já está transbordando neste lugar. Ele já está transbordando, overflow. Rama, serecarabás, serecaramassou. O Reinhard Bonk, um evangelista, o qual eu sempre olhei para a vida dele, sempre me inspirei na vida dele. E ele, certa vez, eu estava numa conferência e ele falou, e eu não quero aqui ofender ninguém, mas ele falou que quietude é para os seguidores de Buda e não para os cristãos. Você não foi chamado para ficar quieto. Você não foi chamado para esquentar a cadeira do banco. Você não foi chamado para só receber. O que está acontecendo aqui? Nós estamos sendo encharcados por Ele nessa noite. Mas a quem muito é dado, muito também lhe será. E o bom é que ele falou isso. Lógico que há momento de quietude. Não me leve para um extremo. Há momento de quietude, há momento que a gente tem que ficar quietinho. Mas meu irmão, se você está cheio do Espírito Santo, ou se você ainda não está, você vai sair daqui encharcado, embriagado nessa noite.
Mas não é para você ficar quietinho, sentado, parado. É para que Jesus possa brilhar através da sua vida. Porque você é sal na terra. Você é sal nessa terra. Você é como um farol. E Atos capítulo 8. Tá difícil para eu pregar, mas eu tenho que pregar. Porque uma vez eu orei, lá no ano de 2002, meu primeiro ano no Carisma, e eu falei: Senhor, então me ensina a fluir no fogo, na unção do Espírito, mas também me ensina a caminhar na revelação da palavra. E Ele falou comigo: minha filha, toda vez que você se colocar à disposição, isso vai ser uma junção no seu ministério, e vai ser como uma explosão, a palavra revelada, trazendo o mover do Espírito. E Atos capítulo 8, versículos 5 ao 8, diz assim: os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que se dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. É chegado o tempo de você viver esta palavra: imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Pastora, mas eu não tenho o dom de cura. Meu querido, você tem a palavra. Se você tem a palavra, acabou. Tem gente que dá desculpa: eu não tenho ninguém. Filipe tinha um comitê enorme, viu, Cadu? Ele só tinha ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Filipe não tinha mais ninguém. Tem gente que fica assim: não, mas eu preciso. A gente sempre fala, eu e meu esposo, nós estamos ali à frente do Ministério de Evangelismo na Lagoinha, Orlando. Tem sido tremendo. Nós fizemos nas últimas 4 semanas nas ruas, fizemos 2 evangelismos no Icon Park, 3 na verdade, e dezenas de pessoas têm entregue a sua vida a Jesus. E nós fizemos o seguinte: se tiver só a gente e a nossa casa, já é suficiente. Tem gente que fica esperando ter uma multidão. Não, meu querido, dê o passo. Fala: pastor, conta comigo. Pastor, eu vou lá na praia. Nós vamos falar de Jesus. Nós vamos evangelizar. Nós vamos virar essa Dalefield de cabeça para cima. Filipe foi para Samaria, e os milagres e as curas aconteceram. E a Bíblia fala que houve grande alegria naquela cidade. Aí, Lu, os apóstolos ficaram sabendo do que estava acontecendo. E aí os apóstolos, eles ficaram sabendo. E eles: olha, está tendo um grande avivamento em Samaria. E os apóstolos foram visitar Filipe. Os apóstolos foram ver: mas o que é que está acontecendo aqui? Eu vim para profetizar. Seja um instrumento do avivamento nessa terra. Seja um instrumento do avivamento. Muitos querem o avivamento, mas ele está assim: quem pode se colocar na brecha? Quem pode se colocar na brecha? Quem pode se colocar à disposição? Essa é uma noite de ativação. Você que fluía nos dons, você não está fluindo mais. Você já está sendo sacudido aí pelo Espírito Santo. E a gente sempre fala lá, pelo menos 2 lá em Orlando. A gente fala: não vá sair sozinho, pelo menos 2, 1 mais 1 com você, porque é bíblico. Mas você não precisa mais que isso. Eu vou falar mais uma vez: você não precisa mais que isso. Para de dar desculpa. Você não precisa defender um leão. Quem aqui vai querer defender um leão? É só abrir a gaiola.
E o leão vai sair. Eu tenho boas novas para você. Jesus, Ele é o grande leão. Ele é o grande leão. Ei, meu querido, se Ele é o grande leão, nós somos os pequenos leões. Então vá na força do Senhor. Vá na força do Senhor. Ele te fala, vai, dê frutos. É um Pentecostes aqui nessa noite. Mas se os apóstolos, eles não tivessem dado o passo de ir, nós não estaríamos aqui hoje. Eu sou do fogo, mas eu sempre falo, o fogo vem com um propósito. E se eu pudesse, eu não falei o título da mensagem, né, irmãos? Se eu pudesse dar um título para essa mensagem, eu iria chamá-la de Vivendo uma Vida de Fogo. Vivendo uma vida de fogo. Eu tenho orado, eu tenho falado, Senhor, eu ainda tenho feito muito pouco. E eu não falo isso assim, não, meu querido, eu tenho feito muito pouco ainda. Cada dia eu sou confrontada por Ele. Cada dia Ele fala assim, cale, minha filha, o relógio não para. Lá em João 10 fala que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não tem parado de fazer isso. E muitas vezes, não, eu estou cansado, hoje não vou, hoje não dá. Não, hoje não vai. Meu irmão, eu posso te dar um testemunho? Aqueles dias que eu não queria visitar alguém. Que isso, pastora? Você já teve dia que não... Já, não, hoje não. Hoje eu estou de folga. Hoje é o meu dia de folga. Aí ele vem e faz assim. É assim que você quer me servir? É assim que você quer viver para mim? Porque um ministro, meu irmão, é 24 horas para ele. É lógico que a gente tem que ter equilíbrio. Não vai entrar no ativismo, não. Uma vez eu entrei no ativismo e o capeta quase me derruba, porque eu quase piro. Eu tive um esgotamento naquela época, mental, físico, emocional. A gente tem que ter equilíbrio. Mas eu tenho inúmeros testemunhos naquele dia que, olhando para o natural, a Carla estava muito mal. As emoções quebradas. Aí Jesus falava assim, vai lá visitar aquela irmã que está enferma. Eu, come on, Jesus, hoje deixa eu ficar aqui um pouquinho. É assim que você quer me servir? E todas as vezes que eu fui, todas as vezes que eu escolhi fazer a vontade dele e não a minha, não houve uma vez sequer, uma única vez, que eu não saí daquele lugar mais alegre, mais feliz, vibrando. Porque quando você olha e você fala assim, eu não tinha condições alguma de abençoar essa pessoa, mas Jesus foi lá e fez um milagre. Jesus foi lá e arrancou o câncer daquela irmã. Jesus foi lá e tirou aquela irmã da depressão. Meu irmão, não houve uma única vez que eu não fui abençoada. E quando eu fui orar, eu falei, Senhor, já preguei em tantas conferências do Espírito Santo. É uma das matérias as quais eu leciono. O que o Senhor quer que eu fale? Eu nunca prego, meu irmão, para impressionar alguém. Eu nunca prego para poder querer mostrar que eu sei alguma coisa. Mas todas as vezes que Ele me dá a oportunidade de fazer uso da palavra, eu falo, o que é que o Senhor quer que eu fale ao teu povo? E Ele falou, minha filha, e Ele foi me dando passo a passo. E Ele falou, minha filha, eu quero que você vá naquele lugar. Eu não estou aqui por um acaso, há um propósito de Deus pelo qual eu estou neste lugar. Porque a unção que está na minha vida, ela está sendo compartilhada nessa noite. Ousadia, intrepidez, coragem. E Ele falou, você vai falar isso, isso, isso e isso. Porque eu estou te levando naquele lugar para ativar o meu povo. Para ativar, para subir de nível,
para ir para um outro nível, para uma outra dimensão. O seu GC vai ser diferente. Eu vou falar isso mais uma vez, o seu GC vai ser diferente. Já é uma bênção, mas Deus está derramando algo novo nessa noite. Café com Deus. As mulheres já vão chegar na porta, já no Charamanaias. Mateus 3:11. João, ele disse o seguinte: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... Eu não ouvi. Ele os batizará com o Espírito Santo e com... E com... Fala assim: fogo, fuego, fire. Nós não fomos chamados para ficar sentadinho e esquentando o banco, não, meu irmão. Nós fomos chamados para resplandecer a glória do Senhor, para que Jesus possa brilhar. João, ele falou: eu os batizo com água para arrependimento. João batizava nas águas. Era um batismo importante, é um batismo importante, o qual nós participamos até hoje. Mas João, ele disse algo importante. João sabia que ele estava indo à frente para anunciar aquilo que viria, para anunciar o Cristo, o Salvador. E João, ele falou: olha, está vindo alguém que é mais poderoso que eu. E este alguém, ele não vem sozinho. Abrindo um parêntese. Não está nas minhas notas, mas eu quero abrir, porque ele me falou: abre esse parêntese. Jesus, ele estava aqui. Ele estava entre os seus discípulos. E ele falou: olha, é necessário que eu vá. Eu preciso ir. Mas vocês não vão ficar órfãos. Vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Consolador, o Conselheiro. No original, este outro é o mesmo que eu. Jesus, ele estava falando: pastor, pastora, olha, eu preciso ir, mas o mesmo que eu vai vir e vai estar convosco para sempre. Eu preciso finalizar, Senhor. Ah, Jesus. Jesus, o batizador. A diferença entre eles dois é que eles usam elementos diferentes. João, a água fria, mas Jesus, o rio de fogo líquido. Jesus é um rio de fogo. É um rio de fogo. Ei, meu irmão, fogo não queima fogo. Fogo não queima fogo. Jesus, o fogo, o batizador. Aí você fala: o Espírito Santo é o fogo. Nós aprendemos na aula. Essa é uma das manifestações do Espírito Santo. Não é que ele elege. O Espírito Santo é uma pessoa. E se você utilizar essa palavra batismo, todos vão pensar na igreja. E naquela época, era uma palavra comercial. Ela era usada como termos aprendidos na escola bíblica demonical. Era usada quando se tingia um tecido. Exemplo, eu queria ilustrar isso aqui para vocês hoje à noite. Aí minha mãe fez assim: minha filha, não fale não, você vai estragar essa sua roupa. Eu queria ter uma bacia aqui,
um pano branco e uma tinta. Mas faz de conta que eu tô com ela aqui agora, tá certo? É como você pegar um tecido, uma peça de roupa que tinha tingido. Então aquele homem, para tingir aquela roupa, ele preparava a tinta, ele pegava a peça de roupa e devagar ele ia imergindo a peça de roupa dentro da tinta. E aquela peça entrou na tinta. Aquele tecido, ele ficou dentro da tinta. E a tinta também entrou dentro do tecido. Alguns já receberam a revelação, outros ainda não. Quando tirava o tecido, ele tinha uma surpresa. Aquele tecido havia mudado a sua cor, estava lindo, tinha mudado totalmente. Ei, o batismo de Jesus é exatamente isso que Ele faz. Ele nos chama, Ele vai nos pegar, Ele vai fazer o trabalho do batizador, Ele nos traz de volta. E quando a gente está de volta, nós estamos totalmente mudados, transformados. Ei, você não somente entrou no fogo, o fogo entrou em você. É isso que o batizador faz, Cadu. Você não só entra no fogo, o fogo também entra em você. Eu vim aqui como uma profeta para te dizer que se você se colocar à disposição dele, se você se permitir, porque muitas vezes a gente não permite. Muita gente fala, não, se não é do meu jeito eu não quero, se não é da minha forma eu não quero. Meu querido, para de pensar demais e só obedece. Porque se você tão somente obedecer, por onde você passar, vai respingar fogo. Você vai estar no mall, e as vidas naquele mall serão tocadas, as vidas naquele mall serão transformadas. Eu vim dar uma aula aqui em Deerfield. E quando eu voltei para o hotel, já era muito tarde. E já era por volta de meia-noite. Eu tinha esquecido algo no carro e eu desci. Quando eu desci, tinha um jovem. Aí aquele jovem, ele chegou para mim e ele fez assim: Are you Christian? Você é cristã? E eu falei, yes. Aí eu falei, por que você está me perguntando isso? Eu falo isso para glorificar o santo nome do Senhor. Ele fez assim, porque eu vejo algo diferente em você. E ali eu olhei para aquele jovem, eu já comecei a profetizar. Por que você está longe dos caminhos do Senhor? Por que você está distante? Se você seguir nessa vida, essa vida vai te acabar, vai te matar. Deus começou a me mostrar as coisas erradas que Ele estava fazendo. E quem me conhece sabe, eu comecei a profetizar. E ele fez assim: a minha família tem falado comigo, procura uma igreja, procura um lugar. E eu falei, olha, eu sou uma brasileira, a minha igreja aqui é brasileira, mas procura uma igreja que você possa entender a linguagem, porque ele não é brasileiro. Orei por ele, ele se reconciliou com Jesus, entregou a vida dele a Jesus. E eu voltei para o quarto, ó. Eu fiz assim, eu esqueci algo no quarto só para resgatar aquela vida. Passaram-se meses. Vim para a formatura de vocês. Estava aqui na formatura, vim para Miami. Tá ali a Sabrina e o Paulo. Amo vocês, viu? Obrigada por virem aqui nos honrar. Aí vim para a formatura. Quando eu volto pro hotel, quem é que estava lá? Aí ele fez assim, excuse me. Aí eu olhei, o meu esposo ficou com as crianças, porque uma das nossas crianças não estava se sentindo bem. Aí ele fez assim, eu me lembro de você. Aí eu olhei para ele, eu falei, me too. Aí ele fez assim, eu quero te mostrar algo. Pegou o celular.
Ele fez assim, lembra que, acho que uns 6 meses atrás. Ele fez assim, lembra que você veio, você orou por mim, eu estava me sentindo tão só, tão sozinho, você orou por mim. Eu me reconciliei com Jesus. E olha, eu quero te falar que eu encontrei uma casa aqui. Ele falou assim, eu estou indo nessa igreja, eu estou servindo lá. E ele fez assim, thank you so much. Porque você falou de Jesus para mim. Você me apontou o caminho. E eu olhei para ele e eu falei, uau. Eu fiz assim, o seu semblante está diferente. Você está uma nova pessoa, completamente mudada, transformada. Meu querido, eu creio que lá na eternidade nós vamos ter muita surpresa. Eu creio que vão ter pessoas que não vai ser como esse rapaz, o nome dele é Jorge. Não vai ser como ele, que eu vou ouvir, que eu vou saber. Mas eu creio que vai ter alguém que ficou sentado no avião, porque eu sempre falo, se está do meu lado é peixe. Eu creio que eu vou chegar lá na eternidade, vai ter alguém que vai ter ido no mesmo voo que eu. E lá na eternidade ele vai falar, ei, muito obrigado, você falou de Jesus para mim. A minha vida mudou, a minha vida transformou. Você pode se colocar em pé?